coisas também é pecado, é um fruto da carne. E se você tem alguma coisa desses frutos em evidência na sua vida, peça para Deus tirar, porque você corre grande risco de perder a sua salvação, por conta das suas ações, por conta das ações da natureza pecaminosa. Nós temos que tomar cuidado e nós temos que nos posicionar como cristãos de verdade. Porque hoje em dia existem muitas pessoas que estão falando, professando o nome do Senhor, mas são sujos, são como sepulcro caiado, são pessoas ocas, sabe? É muito difícil você viver uma vida assim. Eu fico pensando, eu falo, gente, como deve ser difícil viver uma vida de aparência? Uma vida onde você tem que mostrar para as pessoas que você é o santo, a quarta pessoa da Trindade, e por dentro você é oco. Você não tem intimidade com Deus, você não faz nada para isso acontecer. Então essas são as obras da carne. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos identificados pelo caráter transformado. Nós não somos mais identificados pelo nosso passado porque nós fazemos ou deixamos de fazer no passado. Mas a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós nos entregamos a Cristo, vem a nova identidade, vem o novo caráter, que é o caráter transformado, que é o caráter de Cristo. Não adianta nada você colocar a sua capa de supercrente e achar que o Senhor não sabe como realmente é a sua conduta. Gente, isso doeu em mim também, tá bom? Mas é a realidade. Não adianta nós virmos aqui, adorar a Deus, levantar as mãos para o céu e achar que nós estamos agradando, sendo que lá fora a nossa conduta é completamente diferente do que nós somos aqui dentro. Não adianta, porque o Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Se nós não tomarmos cuidado, sabe o que acontece? A nossa mente começa a ficar cauterizada. Então eu estou aqui para te dar um choque de realidade, sim, porque hoje nós precisamos de pessoas que são posicionadas. Nós precisamos de pessoas hoje que enfrentam tudo e falam, não, eu sou um cristão sim. Eu amo a palavra sim. Eu honro o sacrifício de que Jesus fez por mim sim. Hoje em dia existem muitas pessoas que estão fazendo completamente diferente, gente. Jesus, Ele está às portas, logo, logo Ele vai voltar. E Ele disse que isso aconteceria. Que haveria falsos profetas, que enganariam o povo, que muitas máscaras também cairiam. Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que parar numa noite como essa e refletir. Senhor, será que eu estou te agradando com a minha conduta? Será que eu estou te agradando com os meus pais, do jeito que eu honro os meus pais? Será que eu estou agradando o Senhor da forma que eu lido com meu marido, com a minha esposa? Nós temos que parar para pensar e entender que o Senhor, Ele conhece cada passo seu. Ele conhece tudo. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece. E não adianta você querer esconder do Senhor. Do homem, você pode esconder, mas do Senhor jamais. Ele conhece a sua vida muito mais do que você conhece. O Senhor conhece as suas entranhas. Ele sabe de tudo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É ter Jesus como um modelo de vida. Lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1:15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta.
Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado do mundo. Lá em 1 João 2 diz assim, versículo 4: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que dizer a verdade, porque se você diz que você o conhece, quer dizer que você tem intimidade com ele. Se você diz que você conhece, mas não obedece os seus mandamentos, quer dizer que você não conhece. Quer dizer então que você é um mentiroso. E isso é pecado. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E a cada dia que passar, nós temos que procurar a melhorar e nos santificarmos. Porque Ele pede na sua palavra: assim como eu sou santo, sede também santos em toda a sua conduta. Em tudo que nós vamos fazer. Em tudo, em tudo, em tudo. Seja para qualquer coisa, gente, em tudo. Nós temos total capacidade de sermos guiados pelo Espírito, porque Jesus veio e é o nosso exemplo. Ele sabe o que passamos e todos os nossos desejos, mas também sabe que podemos viver uma vida santa e separada do mundo. O Senhor conhece, Jesus, Ele conhece as nossas tentações, Ele conhece os nossos desejos, porque Ele também passou por isso. Não é fácil, gente. Até o último dia das nossas vidas, nós iremos ter essa luta constante da carne com o Espírito. Vamos ter essa luta. E vamos ter que dizer não todos os dias para Satanás. Vamos ter essa luta e vamos ter que falar: Senhor, estou aqui, está difícil, está desafiador para mim, mas eu preciso me posicionar, porque eu te conheço e eu sei que o Senhor abomina isso. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos realmente entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito para o Senhor. Entregar a vida de corpo, alma e espírito para o Senhor é você ser entregue completamente a Ele. E não é só o seu coração e as demais coisas Ele deixa para lá. É você ter realmente uma vida santa. Porque o que a gente não consegue fazer, o Senhor nos capacita. E quando você se posiciona realmente em Deus e fala: Senhor, eu quero poder seguir tudo que o Senhor pede para mim seguir, Deus, Ele te dá graça, Ele derrama a sua graça sobre nós e nos ajuda a passar por todas as tentações sem a gente cair. É só Ele que pode fazer isso. O nosso maior exemplo foi Jesus. Lá em Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o tentador aproximou-se dele. Jesus, ele tinha jejuado há 40 dias. O tentador aproximou-se diante dele e diz assim: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos eles segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e serviram. Jesus, ele foi tentado em 3 instâncias aqui. Ele foi tentado na carne, no orgulho e no poder.
na carne, porque Jesus estava com fome, porque ele ficou em jejum por 40 dias. Então, Satanás tentou tentá-lo nisso, mas ele não conseguiu. No orgulho, por quê? Ele diz assim, no verso 6, ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus poderia muito bem ter mostrado para Satanás quem ele era, porque ele era Jesus. Então ele poderia ter chegado e falado assim: você quer ver? Então eu vou te mostrar. Mas ele entendeu que o diabo estava tentando ele, e ele usou a palavra. Não põe à prova o Senhor seu Deus. E também no poder, porque o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele tentou Jesus nisso e falou para ele assim: eu te dou isso, sem Jesus passar pela cruz. Só que Jesus sabia quem ele era. E Jesus venceu com a palavra. A palavra, nós temos a total capacidade de vencer também, se seguimos o que está na palavra, se seguimos o exemplo que nós temos. Ele jejuou por 40 dias antes disso acontecer, ou seja, a carne de Jesus estava completamente mortificada. Então ele sabe o que nós temos que fazer para podermos realmente estarmos com a nossa carne morta. Cada um aqui tem uma limitação, cada um aqui tem um desejo, cada um aqui tem uma tentação que dia após dia vem em nós. E nós precisamos estar com a carne morta. Existem coisas que só saem no jejum e na oração. E para você poder lutar contra isso, você precisa entender contra o que você está lutando. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta também é contra nós mesmos. Porque a nossa carne, ela pede pelo pecado. Mas o Espírito pede por Cristo. O Espírito pede pela presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não habita em templo sujo. O Senhor Jesus não habita em templo que está em pecado. O Senhor Jesus é santo. E nós temos que dar devida honra a Ele. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de todo tipo do mal. Existem algumas tradições que diz: foge da aparência do mal. Deixa eu te falar uma coisa, não fica brincando com o pecado. Não fica brincando com o pecado. Não fica brincando na beira do precipício, porque você pode cair. O Senhor Jesus já veio, já te libertou de tudo. Você sabe que aquilo é ruim para você. Aquilo que você pensa, aquilo é uma tentação para você. Então por que você insiste em ficar brincando com isso? Será que não é mais fácil você se afastar e fugir disso e correr para os pés do Senhor Jesus e pedir para Ele te ajudar a sair disso? Será que não é mais fácil você orar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu não quero pecar contra Ti, porque é gostoso pecar. E quem falar aqui que não é, está mentindo, porque é uma delícia pecar. Só que depois de 2, 3 minutos que você peca, vem toda a culpa para cima de você. E ficar sentindo culpa, será que é bom? Nós precisamos fugir. Nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal. Fugir. Tem alguma discussão ali? Se foge da aparência do mal. Tem alguma coisa que está querendo te puxar? Foge da aparência do mal. Ai, mas eu quero ver uma pornografia. Sai desse celular. Foge. 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 Sabe? Nós aprendemos muitas coisas no Casados para Sempre. Eu sei que eu não posso dar spoiler aqui. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi que quando nós temos algum tipo de tentação, o legal e o ideal seria você chegar no seu cônjuge e falar.
Falar, filha, vem cá. Acontecendo uma coisa aqui, eu preciso de oração. E quando nós fazemos isso, nós estamos fugindo da aparência do mal. Porque você está santificando e você está abrindo sua mente e falando para o seu cônjuge que você precisa de ajuda. Porque vocês acham que é só os adolescentes e os jovens que ficam sofrendo tentação? Não. Mas nós precisamos vigiar e entender que se você é casada, uma só carne com o seu marido, com a sua esposa, você tem que abrir o jogo sim. E mostrar suas debilidades. Porque aí a pessoa te ajuda em oração e vocês seguem juntos. E você que não é casado, vigia. Vigia. Eu falo isso com muito amor e muito temor. Porque essa palavra bateu muito em mim. Mas vigiem, vigiem. Presta atenção nas amizades. Presta atenção na conduta que vocês estão tendo quando vocês estão longe da igreja, quando vocês estão longe dos jovens, quando vocês estão longe da célula. Presta atenção. Presta atenção. O diabo, ele anda ao derredor, fugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele não precisa de brechas grandes, não. Ele precisa só de uma brechinha. Temos que entender que nós não podemos confiar na nossa carne. Estarmos vigilantes a todo tempo e não deixar que a carne domine a nossa vida, porque se ela dominar, nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Todos nós. Temos que ser vigilantes. Temos que não se conformar com este mundo. Temos que fugir da aparência do mal. E pedir para Deus te ajudar a ser um cristão verdadeiro. Lá em Tiago 4:7 diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, resista o diabo. Uma vida verdadeira com Deus requer de nós uma submissão e uma resistência. Porque não é fácil. Mas se você é um cristão de verdade, você é livre. E a tentação pode vir, mas você já sabe a quem você deve recorrer. Que é o Jesus, que é o sangue de Jesus. Nós temos que aprender a recorrer a Jesus e não se afastar quando nós pecamos. Que cultura é essa que o povo fez na igreja, pastor Irajara? Que quando a gente peca, a gente já se afasta do Senhor. E ao contrário. Porque é só na cruz que nós temos o perdão. Então, graças a Deus que temos a graça de Deus. Porque se você hoje está aqui, refletindo na sua vida e vendo que você não está seguindo o padrão que Deus busca de você, hoje tem a graça de Deus para a sua vida. E a partir de hoje você pode se tornar uma pessoa que anda conforme os padrões que o Senhor pede de você. Graças a Deus que temos a graça de Deus. Porque só ela nos livra do mal, só ela nos livra do inferno. Todos os dias temos que nos arrepender. E já acordar lutando contra os nossos desejos carnais. Todos os dias, a todo momento, a todo instante, sendo vigilante a todo tempo. No pensar, no falar, no agir. Eu trabalho num salão, gente. Lá vai tudo quanto é tipo de mulher. Tudo quanto é tipo de gente. Vai lá. Então, a cada momento, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou pensando, no que eu estou fazendo. E todo dia nós temos que acordar e procurar querer agradar a Deus, sabe? Não se conformar com o pouquinho de presença que a gente tem. Porque é fácil demais a gente se acostumar. Ai, glória a Deus, estou aqui, ó. Aleluia, Jesus. É só isso. Deus tem muito mais para nós. O Senhor Jesus tem muito mais para nós, mas requer de nós um posicionamento. Requer de nós condutas diferentes. Requer de nós os dias que nós temos que nos arrepender. Já acorda pedindo perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. Me
perdoa, eu me arrependo, entrego a Ti meu dia. É assim que nós temos que fazer. Isso aqui que é entregue para nós, toda quarta-feira, todos os cultos, todo domingo, nos dias de quinta-feira que tem a questão do ensinamento, nós temos que colocar em prática. Nós temos que aprender a colocar a palavra do Senhor em prática. Não é uma coisa fácil, não é. Mas não é impossível. Porque Jesus, Ele já fez isso, Ele foi o nosso maior exemplo. Quando nós fazemos isso, quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos às mãos de Deus as coisas, quando nós resistimos o diabo, quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor permanece em nós. Lá em João 15, diz assim, João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como um ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nem levantar, nem acordar, nem respirar. Ah, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, o que seria? Pergunte isso para você. Ah, se não fosse a sua misericórdia e a sua graça, Senhor, o que seria de mim? O que seria de mim? Permaneçam em mim, isso diz de intimidade com Ele. Se nós tivermos essa intimidade, nós iremos saber identificar o que Ele não se agrada e poderemos pedir para que nós sejamos libertos. O Espírito Santo nos convence, mas você precisa ter uma intimidade com Ele para ser convencido. O Espírito Santo nos convence, mas você precisa ter uma intimidade com o Senhor para você ser convencido. Porque como Ele vai te convencer de alguma coisa, sendo que você não sabe o que Ele quer de você? Gente, quantas vezes a gente perde tempo com tanta coisa que não é necessário e não tira 5 minutos que é da vida, do dia, para doar a Deus, para falar, Senhor, esses 5 minutos eu estou aqui, eu quero te adorar, eu quero te exaltar e eu quero ter um tempo com o Senhor. Sabe? É 5 minutos, 10 minutos que seja do seu dia. Isso não vai te deixar mais ou menos cansado. Isso não vai te deixar mais ou menos atarefado. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos entender que o Senhor requer de nós um cristão verdadeiro. Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade não é só estar aqui em cima, não. Não é só vir no culto de domingo, não. Adorar a Deus em espírito e em verdade requer um posicionamento seu diário. Diário, diário. Não seja um cristão de fachada. Esteja em Cristo e permaneça nele. E lute todos os dias contra a sua carne. Se coloca de pé. Talvez hoje você pode falar assim, essa pregação aí não é para mim não. Pode, né, ter alguém que fala isso, mas eu venho te convidar agora nessa noite você a se autoavaliar. Pensar assim na sua conduta como cristão. Porque todos os dias nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos realmente refletir em que tipo de cristão nós estamos sendo. Pode apagar a luz para mim, por favor. Que tipo de cristão a gente está sendo? Se nós realmente estamos em Deus, se nós realmente não estamos fazendo nada que desagrade o Senhor, se nós realmente estamos focados na presença dEle e ter intimidade com Ele. E peça para Ele hoje, Senhor, entra no meu coração, sonda o meu coração. Me ajuda, Pai, a identificar todos os pecados que eu tenho feito contra o Senhor. Me ajude a ter um posicionamento. Me ajuda, Senhor, a fazer as coisas diferentes. Me ajuda a não ser um cristão de fachada, Senhor. Peça para Ele aí. Senhor, me ajude a não ser um cristão de fachada. Senhor, me ajude a honrar o seu sacrifício. Me liberta de todo mal, Senhor.
Você precisa pedir isso para Ele. Você precisa realmente ter o coração rendido. Você precisa realmente entender que o único que pode te ajudar, que o único que pode realmente te libertar de você mesmo é o Senhor Jesus. E nós precisamos dessa libertação a todo momento, porque o que nós queremos fazer, às vezes nós não fazemos, e o que nós não queremos, nós fazemos, porque existe essa luta. Mas o Senhor hoje, Ele tem graça para você. O Senhor hoje, Ele tem o perdão para você. Ele tem hoje a reconciliação para você. Ele tem hoje o sacrifício que Ele fez na cruz por você. Nós vamos cantar uma canção. E eu gostaria nessa noite que você também cantasse, mas não só cantasse, mas que você realmente fizesse dessa canção uma oração na sua vida. E que você possa sair diferente hoje. Que hoje você realmente possa sair pensando em ser uma pessoa melhor para o reino de Deus e melhor para as coisas que Deus tem para a sua vida. Porque Ele quer usar você, mas Ele precisa que você leve as coisas dEle a sério. Que você seja posicionado de uma forma correta. Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia, Jesus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Ah, se não fosse a tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. E junto com a tua igreja, Senhor, eu venho te pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor Jesus, por nossa conduta pecaminosa, Senhor. Perdão por coisas que nós fazemos
que às vezes nós nem sabemos que é pecado, mas que nós estamos fazendo porque satisfaz a nossa carne, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Jesus. Nós estamos aqui em unidade para te pedir perdão, Pai. Porque muitas das vezes nós ferimos, Pai, e deixamos de honrar o seu sacrifício, que foi tão precioso lá na cruz. Ah, se não fosse a sua misericórdia, ah, se não fosse a sua graça, ah, se não fosse o seu amor por nós, aonde nós estaríamos, Senhor? Aonde nós estaríamos, Pai? Por isso, Pai, eu peço a Ti, no nome de Jesus, estenda a sua misericórdia, Pai, sobre os seus filhos. Estenda, Pai, as suas mãos sobre os seus filhos, Senhor, e que a partir de hoje eles possam ter uma conduta diferente, que a partir de hoje eles possam realmente servir a Ti de corpo, alma e espírito, que a partir de hoje possa ter renovação de mente, que a partir de hoje eles possam ser santos como o Senhor foi santo, que a partir de hoje eles possam realmente resistir às tentações, resistir o diabo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com cada coração nessa noite, Senhor. Vai de encontro, Pai, com cada alma que está aqui nessa noite, Pai. E se houver alguém, Senhor Jesus, que fez alguma coisa que o Senhor não se agrada, Pai, estabeleça o seu perdão sobre essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que haja libertação, que haja, Pai, renovo, Senhor. Que essas pessoas possam, Senhor Jesus, estar como o Senhor deseja, Senhor, para que elas possam levar o Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. O que acontece? E eu passo a ser livre pra viver a Tua e ao Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Amém. Amém? Quem já tinha visto a Gabi pregar? Vocês viram que ela já começou com o chicotinho na mão, né? Faz parte do ministério, viu? Só fazer uma observação com vocês. Vocês perceberam que o Senhor já está falando conosco sobre plantio e colheita há alguns dias? A palavra que o Paulinho ministrou aqui na semana passada também falou sobre plantio e colheita. Se o Senhor já falou, se o Senhor ainda está falando, é porque Ele está sondando as nossas sementes, e alguma semente não está agradando ao Senhor. Nós temos a ilusão, ou melhor, nós nos enganamos, dizendo que nós estamos plantando quando fazemos algo grande, só que nós plantamos todo momento. Hoje a Bianca postou um vídeo com um louvor que dizia assim: e se fosse Jesus lá no sinaleiro, você só ignorou ou você pelo menos disse, vai em paz, Deus te abençoe? E se fosse Jesus que entrou sem dar seta? E se fosse Jesus que fechou você no cruzamento? Entenda, nós não estamos dizendo que Jesus faria dessa forma, não é sobre isso, é sobre como você reagiu, é sobre o plantio que você fez quando alguém pisou no seu calo, é sobre o plantio que você fez quando aconteceu algo que não era da maneira que você gostava. Qual foi a semente que você semeou naquele momento? Porque se o Senhor está falando novamente sobre isso, é porque alguma semente nossa não tem agradado ao Senhor. Olha aí no seu embornar, que fala, né?
Olha aí no seu embornar. Olha bem o que é que você está semeando. Porque depois, quando você estiver colhendo, você não vai dizer assim: por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? É você colhendo exatamente aquilo que você plantou. Olha hoje as suas sementes e peça que o Senhor troque as sementes que você tem aí dentro, para que você semeie aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Laisa. Paz, irmãos. Eu queria só dar um aviso. Sexta-feira, todo mundo sabe que esse mês nós temos a Conferência dos Jovens, que é o Simetria, dia 26 e 27 de julho. E nesta sexta-feira, a célula dos jovens, tanto a célula do Rafa quanto a célula da Dorcas, foi liberada. A Adonai também foi liberada para estar fazendo a célula diferente, um movimento diferente. Então, na sexta-feira, nós vamos estar na represa com o intuito de evangelizar, chamar as pessoas que estão ali para vir na nossa conferência. E também os jovens estão se movimentando para vender brigadeiros, para a gente arrecadar. Todas as células que quiser ir também pode estar conosco. Vai ser toda ajuda é muito bem-vinda. Precisa de autorização dos líderes. Mas quem quiser ir pode estar conosco na sexta e no sábado. Nós vamos estar vendendo brigadeiro. A gente fez uma contagem de vender 100 caixinhas de brigadeiro. Cada caixinha vem 4 unidades por R$10. Então, esse é o intuito, a gente vender os brigadeiros, arrecadar uma quantia e fazer algo legal para a conferência. Após a conferência, no sábado, fazer uma comunhão, com a intenção de que as pessoas que estiverem aqui, não só para quem vai vir de fora, mas também para os da casa, que estiverem aqui, tenham um momento legal e que para que a gente possa ter esse incentivo, não só para os jovens, mas para todo mundo da igreja. Então, eu convido vocês a estar conosco na sexta e no sábado na represa. Que hora? Mas 7h30. Por volta de umas 7h30 a gente vai se encontrar e vai ser colocado no grupo o ponto de encontro. Tá? Então eu convido toda a igreja e também convido vocês a estar conosco na conferência, dia 26 e 27 de julho. Quem puder nos ajudar a divulgar, a vender os brigadeiros, também vai ajudar muito. Amém? E comprar o brigadeiro também. É R$10. E vai ser o brigadeiro do céu de brigadeiro. É minha irmã quem vai fazer. E é muito bom. Gente, nós vamos enrolar 400 brigadeiros. Então vai estar muito bom. Amém? Cooperem com os jovens, mas não saiam das suas células sem autorização do seu líder. Tá bom? A pastora autorizou o Paulinho, ele é o líder da célula, por isso que ele está liberando a célula dele. Não falte da sua célula sem autorização do seu líder, tá bom? É uma semente também, tá? Domingo tem a nossa ceia, avisem as outras pessoas que o pastor não autorizou servir a ceia depois, na quarta-feira. Então, quem faltar da ceia, que não for por motivo de doença, por motivo de trabalho, vai ficar sem a ceia, tá? Que mais? Pastora Isa, vem aqui. Ela vai orar pelo Rafael, que está fazendo aniversário hoje, e já vai orar para o encerramento e dar a bênção apostólica. Enquanto a Isa chega aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa pastora está em um curso, ela não está viajando a passeio, ela não está viajando para distração, ela está viajando para fazer um curso, para trazer aqui para a nossa igreja, para que a nossa igreja seja um polo da Universidade da Família. Só que ela está passando mal desde sexta-feira. Então, antes da Isa orar pelo Rafa e orar pelo encerramento, nós vamos orar pela nossa pastora. O que eu quero? Que você realmente ore. Eu não vou nem orar no microfone, porque eu quero que você ore, que você interceda a Deus pela vida da pastora. Ela não está dentro da sala de aula, ela está no banheiro, porque ela está passando muito mal. Então, ore por ela, interceda por ela, porque eu sei que pela oração da igreja, assim como o anjo foi lá e abriu a prisão do servo do Senhor, ele pode ir lá agora e curar a pastora. Então, nós vamos orar agora e nós vamos interceder por ela e nós cremos que Deus vai agir. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, nós apresentamos nas suas mãos, Pai, a vida da nossa pastora. Senhor, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que tem todo o poder.
Amém. Em nome de Jesus. Amém? Vem cá, Rafa. A paz do Senhor, queridos. Amém? Nós vamos orar. Eu quero já justificar aqui. Eu e o meu esposo estávamos atendendo um casal, por isso que nós não estávamos aqui. Mas nós já queremos agradecer a todos. Vamos orar? Fazendo 15 anos, Rafa? 30, gente. Uma salva de palmas para o Rafael, gente. 30, glória a Deus. Mas a cara é de 15. Mas a carinha é de 15, ele disse. Ó. Estenda suas mãos para cá e vamos interceder por ele, amém? Paizinho, nós estamos aqui como igreja e nesse momento, Senhor, nós estendemos as nossas mãos e somos gratos a Ti pela vida do Rafael. Senhor Deus, hoje ele completa mais um ano de vida, Senhor, e nós queremos apresentar, ó Pai, essa nova estação. Queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha assim abrir um ciclo novo, uma estação, ó Pai, de providência, de provisão, com as mãos poderosas do Senhor sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, que ele venha assim ser presenteado, ó Pai, com saúde física, saúde emocional, espiritual, e que em cada área da sua vida ele venha ver, ó Pai, o crescimento, ó Pai, venha ver a prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor o conduza, ó Pai amado, nesse próximo ano, e que ele venha testificar e testemunhar das bênçãos, ó Pai, do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre a sua saúde, que nada lhe falte, Senhor, mas que as mãos poderosas do Senhor o acompanhem. Em nome de Jesus, nós também queremos agradecer por este culto. Nós te louvamos, ó Pai amado, pela vida dos teus filhos que aqui estão, pela palavra que foi ministrada, pelo momento de adoração e louvor, e pedimos a Ti, Senhor, leva-nos em paz e em segurança, debaixo, ó Pai, da palavra que foi liberada para os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, nos guarda, ó Pai, no caminho de volta para os nossos lares. Guarde também os nossos pastores aonde estão, ó Pai, que a sua mão nos acompanhe até o nosso próximo encontro. Nós oramos e recebemos isso em nosso espírito, e a igreja diz amém. A bênção apostólica, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E se você acredita, diz amém. Que Deus abençoe vocês.